Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Capela e hoje preparamos uma palavra muito especial para você. Esperamos com muito carinho que ela te toque, que de alguma forma você possa refletir a mais sobre as suas necessidades, sobre a sua vida. E caso você seja de Volta Redonda, bem, fica o convite para você nos visitar. Nosso endereço vai aparecer aqui na tela. Bem, e se você não for da cidade de Volta Redonda, não tem problema algum. Você pode ainda assim comungar conosco através das nossas redes sociais, participando dos nossos grupos do WhatsApp. Vai aparecer links aqui na tela e se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Bem, bom culto. Espero que a palavra seja frutífera para você e para o seu espírito. Muito boa noite, meus irmãos, irmãs. Pois é, não fala isso. Pessoal, para quem até não entendeu essa brincadeira aqui, né? Já nessa parte de apresentação, né? Já fui apresentado como Hugo, né? Meu nome. E posso afirmar aqui, sem medo de errar, que eu sou a pessoa mais desastrada e destrambelhada nessa igreja. E até uma razão especial de eu estar tão feliz de estar de volta aqui para trazer uma mensagem para vocês, porque da última oportunidade, né, que eu vim trazer um aviso aqui, acabei derrubando o púlpito, foi um monte de coisa para o chão, fez uma barulhada toda. E aí, tô 24 horas sem quebrar nada, mas quem me conhece, eu acho que já sabe, porque está um espacinho aqui, acho que a galera deixou uma zona de proteção, só o pastor que ficou aqui. É homem de fé. Bom, pessoal, e a gente está no meio de uma série, né? Peraí, antes de eu entrar a falar da série, deixa eu falar também que eu sou marido daquela moça bonita ali, chamada Daniele, amor da minha vida, filho da dona Norma, que está ali também nos visitando hoje. E a gente está no meio de uma série, pessoal, chamada Os Provérbios de Jesus. E a gente deu esse nome a essa série porque ela é tão prática no Novo Testamento, no livro de Tiago, quanto prática no Velho Testamento, no livro de Provérbios. E antes de chegar nela, a gente já passou por 4 episódios. Né? A gente falou de outros episódios tratando dessa praticidade, né, em fé e obras, provação e aprovação, imparcialidade. Né? E hoje a gente vai falar sobre a necessidade, né, de a gente filtrar as nossas palavras. O filtro da língua através da nossa fé. E antes de entrar no capítulo que eu me propus, né, a trazer para vocês hoje, eu queria começar dizendo que é interessante como a gente procura se convencer e usar de palavras o tempo inteiro para tentar, às vezes, ludibriar a gente mesmo de que alguma coisa está certa, mas lá no fundo a gente sabe que não está tão certo assim. E com isso, né, com essas palavras que a gente usa para a gente mesmo, muitas vezes, a gente acha que a gente é cristão de verdade, que a gente está maduro espiritualmente, mas será mesmo? Antes de entrar no capítulo 3, né, que é o que a gente vai falar, eu queria rapidamente citar aqui Tiago 1,26, que diz o seguinte: se você se considera cristão, mas não controla a sua língua, está apenas enganando a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião nada mais é que o religar, né? Religar a Deus. E se aqui está dizendo que não tem valor algum, se a gente não tem o controle sobre a nossa língua, nada que a gente está fazendo aqui tem valor. Não tem razão, né? Não tem porquê a gente sequer estar aqui sem esse controle. E só falando isso, só a gente citando aqui, e Tiago mesmo, ao falar isso, já poderia dar por encerrado. Né? A gente já poderia levar isso que eu falei agora para grupos de conexão, a gente discutir, refletir em cima disso, o quanto que a gente está controlando as nossas palavras. Mas esse tema é tão importante para nós, para a nossa vida e para a nossa vida espiritual, que Tiago ele dedica metade ali do capítulo 3 só para falar desse tema. E fala de uma forma como se estivesse explicando para crianças, desenhando, né, fazendo algumas analogias, fazendo alguns desenhos, para que a gente consiga realmente entender e aplicar. Então,
Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Tiago 3, versículo 1. Amém? Diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Uau! Várias verdades sendo esfregadas na nossa cara, né, sendo colocadas para a gente da forma mais clara possível. E talvez só da gente ler aqui já dispensaria essa pregação, né? Já dispensaria lá em Tiago 1, que dirá agora depois de tantos desenhos. Mas daqui, para trazer, né, para a gente conseguir explorar ainda mais esse tema, eu separei isso em 3 razões pelas quais a gente precisa filtrar as nossas palavras e ter nossa língua sob controle. A primeira dessas razões é a seguinte: porque a minha língua direciona para onde estou sendo guiado. Se eu fosse usar uma palavra para colocar como esse tema, eu diria caminho. Caminho é a primeira razão. Se eu quiser ter algum insight, se eu quiser saber onde vai estar a sua vida, para onde você está arrumando sua vida e onde ela vai estar daqui a 5, 10, 15 anos, bastaria a gente bater um papo de alguns minutos ou de algumas horas, ou a gente ter um relacionamento mais próximo, e através das suas palavras, eu iria perceber, de repente você fala mais de faculdade, de finanças, de repente você fala muito de viagens, de repente você fala de relacionamento, de filhos, e através das suas palavras eu conseguiria ter alguns insights sobre esse rumo que a sua vida está tomando. Engraçado que a gente não presta atenção, engraçado que a gente presta muita atenção, em membros grandes, né? Como braço, as pessoas malham aí peitoral, né, Marcos? Peitoral, braço, perna. Mas muitas pessoas, né, não se preocupam com aquele membro pequenininho que está escondido, né? Talvez por ele não aparecer tanto, né, ser um músculo mais discreto, mas não. Mas Tiago está colocando aqui o quão poderosos são coisas pequenas, né, e fazendo um paralelo com a língua, né? Então, da mesma forma, como a gente coloca ali um freiozinho na boca de um cavalo de 2 toneladas,
Da mesma forma que a gente faz isso, e aí a gente consegue controlar esse cavalo, fazer corrida com ele, né, e guiar para onde a gente quer levar esse animal, da mesma forma a gente consegue usar, né, e guiar a nossa vida através da língua. Ou o outro desenho que Tiago fez com relação ao navio. Às vezes é difícil a gente imaginar o leme de um navio, né, e a gente poderia fazer uma analogia com um pedalinho, que ali a gente está pedalando e tem um lemezinho pequenininho ali atrás, mas que proporcionalmente ele é bem pequeno se comparado ao pedalinho. Mas leve isso para uma proporção de um oceano, com ventos, com ondas de 20, 30 metros, e um navio de 100 toneladas. Ainda assim, o piloto do navio, não sei se é piloto mesmo, mas o piloto do navio consegue direcionar onde ele quer através de uma simples pecinha. Imagina, pais, os poderes das suas palavras, né, ao serem utilizadas com seus filhos. Para onde pode levar? Né? Se você não está gostando do rumo onde sua vida está indo, para o rumo onde você está levando sua vida, talvez uma saída seja mudar a forma como você está falando, mudar as suas palavras. Talvez, ao mudar suas palavras, você mude as suas perspectivas e veja de uma forma diferente. E faça com que as pessoas que estão ao seu redor entendam também de uma perspectiva diferente. E, para exemplificar, para ilustrar esse ponto, eu me lembro de uma história bastante interessante de um grande empresário de sucesso que, embora tivesse ainda em sua cidade natal, e ele muito rico, ele estava vivendo sob forte estresse. Ele já tinha tido casamento destruído, ele já não estava mais com os amigos próximos, ele tinha focado tudo em sua vida profissional. E, a partir dali, ele, sob essa síndrome, né, que é agora a síndrome da modernidade, síndrome de burnout, ele já não aguentava mais e ele queria buscar paz interior. E ele decidiu-se por se tornar um monge. E aí ele subiu aqueles Alpes, né, que a gente vê tudo congelado, tudo branquinho, foi lá para cima se encontrar com um monge para que ele também pudesse se tornar um monge. E aí, quando ele chegou nesse monastério, ele se encontrou então ali com o monge e falou: cara, eu preciso ter essa paz que você tem, eu também quero me tornar um monge. O monge vira para ele, né, com aquela serenidade que um monge tem, e responde: Namastê. Queres se tornar um monge? Não é tão fácil assim. Para se tornar um monge, você vai ter que passar por uma prova. Você vai ter que fazer um voto de silêncio por 3 anos. Mas como você ainda não tem experiência, eu vou te presentear, vou te dar uma colherzinha de chá. A cada ano, você vai ter 2 palavras que eu vou lhe conceder, ao término de cada ano. O empresário, né, aquele homem de sucesso, que já estava disposto a fazer qualquer coisa, topou o desafio e entrou nesse voto de silêncio. No primeiro ano, toda aquela dificuldade de ter largado todas as suas posses, carros, celular, WhatsApp, e o quanto ele falava e se comunicava, ele abandonou tudo isso. E de toda aquela dificuldade, ele foi passando metade do ano, 2/3 do ano, chegou ao final do primeiro ano e foi conversar com o monge. Quando ele chegou para falar com o monge olhou com aquela serenidade para ele, né? E falou: uau, meus parabéns, estou surpreso. Você conseguiu chegar ao final desse primeiro ano. Lhe concedo, então, as suas 2 palavras que você pode usar nesse primeiro ano. Eis que o homem vira para ele e fala: cama dura. Então, o monge, com toda aquela serenidade no olhar, responde para ele: Namastê, ainda lhe faltam 2 anos. Eis que o homem, querendo se manter firme àquele propósito e buscando aquela paz interior, ruma para o seu 2º ano. E ali ele segue naquela dificuldade de tudo totalmente diferente, de estar em uma altitude diferente, numa temperatura diferente do que ele vinha vivendo,
E passa-se, então, mais 6 meses, e ele vai chegando a mais 1 ano. Era o término do 2º ano. E ele foi conversar com o monge mais uma vez. Imaginem, já no Réveillon, né, aquela festividade acontecendo, e ele vai conversar com o monge. Quando o monge chega para ele para bater aquele papo, né, de não muitas palavras, o homem se vira para ele, e aí, já naquela expectativa até tremendo, né, para conseguir falar aquelas 2 palavras que ele já vinha esperando mais 1 ano para falar, e o monge lhe concede, né, fala, uau, você merece essas 2 palavras, pode falar. O homem fala para ele, comida fria. O monge olha para ele mais uma vez com aquela serenidade e responde, namastê, você ainda tem mais 1 ano pela frente. O homem aceita o desafio, continua buscando aquela paz interior. E aí, nesse 3º ano, talvez o mais difícil, né? Afinal de contas, ele já estava no 3º ano, passando por todas aquelas provações. Ao final desse 3º ano, já seria a formatura. Imagina a ansiedade desse homem, o orgulho até dele mesmo, de estar chegando ao final do 3º ano, toda aquela expectativa dele, todos aqueles planos sendo concretizados. E ali já seria o ano da formatura, onde ele ia atravessar todo aquele desafio que ele impôs. Eis que ele vai lá para o Réveillon, e ali ele vai conversar com o monge. E o monge fala com ele, uau, você chegou ao final do 3º ano, cara. Na verdade, ele não falou assim, né? Ele falou, namastê. Eis que chegaste ao final do 3º ano. Tem as suas 2 palavras antes de você se formar, então, né? Eis que o homem vai e responde para ele, tô fora. E aí o monge vira para ele e fala o seguinte, não esperava nada diferente disso. Afinal de contas, tudo que você fez desde que você chegou aqui foi reclamar. Todas as palavras que eu lhe concedi até aqui, você só usou para reclamar, para murmurar. E eu já sabia onde ia dar esse caminho. Né? Então, moral da história, precisamos escolher as nossas palavras com sabedoria. Palavras descuidadas podem causar diversos transtornos, né? Pode causar morte, na verdade. Em Provérbios 13, versículo 3, diz assim, quem guarda sua boca, guarda sua vida. Quem fala demais, acaba se arruinando. Isso nos leva à 2ª razão pela qual precisamos filtrar nossa língua, pela qual precisamos filtrar nossas palavras. Porque minha língua, ela não só direciona onde nossa vida, onde estamos levando nossa vida, ela não só nos guia, como ela também pode destruir tudo que a gente construiu nesse caminho, ou que construiria ainda nesse caminho daqui para frente. E se eu fosse usar uma palavra-chave para essa 2ª razão, essa 2ª razão seria destruição. A língua pode causar destruição de uma forma mais rápida do que qualquer outra coisa nesse mundo, do que doença ou qualquer outra situação. Né? Se a gente olhar em Tiago, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Isso me lembra um incêndio, talvez o maior que já aconteceu nos Estados Unidos. E com certeza o maior que já aconteceu na Califórnia. Numa região chamada Mendocino. Ali tinha um parque, né, florestal gigantesco. Para vocês terem noção do tamanho, cerca de 1.200 quilômetros quadrados. E todo esse parque, esses 1.200 quilômetros quadrados, foi totalmente dizimado pelo fogo. É difícil imaginar 1.200 quilômetros quadrados, né? Mas para vocês terem uma noção de tamanho, Volta Redonda inteira, da Ponte Alta até, sei lá, onde termina a Volta Redonda, o outro extremo, Açude, mais ou menos, né? Açude? Califórnia. Tudo isso
cerca de 200 quilômetros quadrados. Esse parque, 1.200 quilômetros quadrados. Então, seriam 6 áreas de Volta Redonda, mais ou menos. Vamos imaginar, para que Volta Redonda fosse queimada totalmente, o que de trágico deveria acontecer, né? Talvez a explosão ali da CSN, não sei. Mas o que de tão trágico aconteceu com uma floresta como essa? Será que tinha alguma usina nuclear? Não. Todo esse incêndio foi causado por uma simples fagulha proveniente de um camping. O pessoal estava batendo ali o martelo numa pedra, enfim, e voou uma fagulha, caiu nessa mata, e todo esse incêndio foi iniciado por uma simples fagulha. Tiago está dizendo aqui que uma simples palavra descuidada que a gente possa vir a utilizar pode causar um desastre de grandes proporções e de uma forma extremamente rápida, né? Uma palavra descuidada pode acabar com o casamento. Quantas pessoas nesse momento não estão usando uma palavra que era só uma zoeira, era só uma brincadeira? Não vai nem ligar, estou só brincando, né? Cometendo bullying, fazendo fofoca. Quantos relacionamentos dentro de igreja já não foram destruídos por uma fagulha que veio da língua? Né? Quantos sonhos, quantas pessoas estão matando os sonhos das outras, umas das outras? Cara, você não vai conseguir, isso não é para você. Imagina o poder que isso tem, o poder que sua língua tem. É interessante pensar que tanto as palavras quanto o fogo, se mantidos sob controle, eles trazem calor e luz. O homem não teria sobrevivido até aqui e a gente não teria tudo que a gente tem hoje se não fosse o fogo. Contudo, se a língua ou se o fogo estiverem fora de controle, a única coisa que eles trazem é destruição. Em Provérbios 18, 21, diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão de seu fruto. O que isso quer dizer? Que eu vou ter que conviver com tudo o que eu dizer, ou que eu disser. Eu vou ter que conviver com todas essas consequências de cada palavra que eu estou utilizando. Se a gente observar em Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Irmãos, qual a parte do corpo que vocês julgam, que vocês pensam como sendo a mais pecaminosa? Talvez, como a gente já está falando de um contexto, né, de palavras, de língua, fique óbvio aqui nesse meio a gente pensar na língua. Mas vocês já pararam para pensar que diversas vezes que a gente conversa sobre o assunto sexualidade, é comum as pessoas se sentirem, às vezes, ofendidas, constrangidas, ou... me fugiu a palavra agora, mas, enfim, se sentirem constrangidas, né? Mas quando a gente fala desses pecados que provêm da língua, é normal. Ou a gente até não percebe. E a gente chega ao final do dia, né, de repente, no meio daquela oração ali mentirosa que a gente faz, dormindo e até dorme fazendo essa oração, isso eu estou falando por mim, a gente até esquece de pedir perdão por essas coisas. Porém, pessoal, eu tenho para mim que a Bíblia e os ensinamentos, né, parece que eles se preocupam e focam, dá um foco, uma ênfase muito maior nos pecados que provêm da língua. E aí eu peguei aqui alguns exemplos, né, para falar para vocês. Imagina quantos pecados são citados na Bíblia nesse sentido: mentir, ser hipócrita, dar falso testemunho, fazer fofoca, enganar, difamar, julgar, zombar, amaldiçoar, entre outros. E como eu disse, a gente comete esses pecados o tempo todo.
E aqui a gente está falando sobre o controle da língua e a gente ter a língua sob controle. Mas deixa eu dar uma notícia para vocês. Uma boa, uma ruim e daqui a pouquinho uma boa. É humanamente impossível a gente controlar a língua. Humanamente impossível. Duvida? Tiago, capítulo 3, versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Irmãos, sem Deus não há esperança. Sem Deus, certamente você vai depositar um pinguinho que seja do veneno que tem aqui na sua língua. Assim como, e não precisa de muito mesmo, assim como o veneno da cobra, né? Que só precisa de menos de uma gotinha para matar uma pessoa, da mesma forma é com a nossa língua. E aí a gente chega, então, no como fazer. Cara, beleza, eu entendi, a gente precisa ter nossa língua sob controle, porque a nossa língua dá uma direção para a nossa vida, né? A nossa língua pode destruir nossa vida e pode destruir a vida das outras pessoas, mas é impossível, humanamente falando, controlá-la. Então, como fazer? Aí a gente chega no nosso terceiro ponto. A terceira razão pela qual a gente precisa filtrar as nossas palavras e ter a nossa língua sob controle é porque cada uma dessas palavras revela quem realmente somos. Então, usando uma terceira palavra-chave para essa razão, eu usaria identidade. As nossas palavras revelam a nossa identidade. A nossa língua só entrega o que realmente temos a oferecer. Afinal de contas, a boca fala. Vejam em Tiago 3, versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca provém bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar o quão rápido a gente comete uma contradição bastante esquisita. A gente vem aqui para a igreja, a gente fala coisas lindas e maravilhosas e proclama que Deus é a maior coisa que a gente pode ter, que a gente o ama, que a gente faria qualquer coisa, que a gente entregaria a nossa vida para Ele. E aí Ele deixou um mandamento bastante simples. Apacenta minhas ovelhas, ame ao próximo como a si mesmo. Mas aí a gente sai daqui e com essa mesma língua que a gente estava proclamando que Deus é o Senhor, a gente chega no trânsito ali e manda o outro para não sei aonde, né, amaldiçoa, com essa mesma língua. E aí, irmãos, dentro desse contexto, eu queria fazer algumas perguntas. Como que você trata uma pessoa que tem uma visão política diferente da sua? Você consegue tratar essa pessoa com dignidade? Você consegue ter uma conversa sadia com essas pessoas? Segunda pergunta, um pouquinho mais profundo. Como que você lida, ou como que você trata uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da sua? Você consegue ter amizade com essa pessoa? Você consegue tratá-la como um ser humano? Você consegue colocar a sua mesa, trazer para dentro da sua família, para o seu âmago, né? Para o seu âmago familiar? Terceira pergunta. Não sei se já deu tempo de vocês responderem para vocês mesmos, mas vou para a terceira pergunta, talvez um pouco mais complexa, não sei. Mas como você trata as pessoas que têm uma visão religiosa diferente da sua? Você consegue tratar essas pessoas da mesma forma como você trata um irmão que está aqui dentro? Ou seja, você vai sair daqui, vai encontrar, e aí você está uma pessoa que não proclama o mesmo Deus que você, e aí você já vai condená-la para o inferno? O que você está falando para essas pessoas?
em Tiago 3,11, diz o seguinte: acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? E aqui eu tenho a notícia boa para vocês. A ruim é que é humanamente impossível a gente controlar a nossa língua. A boa é que a gente não precisa controlar a nossa língua. Ela não é a raiz dos nossos problemas. É necessário tê-la sob controle, mas se é humanamente impossível, como diz a minha mãe que ali está, se o problema não tem solução é porque já está solucionado. E tem uma pessoa que é especialista em fazer o que a gente precisa nesse momento. A gente não precisa ter nossa língua sob controle. A gente precisa ter o nosso coração transplantado. Está aqui, ó. O que a gente precisa é uma mudança interna. O que a gente precisa é uma mudança de coração. Nosso problema não está na nossa língua, irmãos. Nosso problema está no nosso coração. Percebam? Alguém com palavras sempre ríspidas, com um coração duro, tem um coração nervoso, revela um coração nervoso, né? Alguém com uma língua pessimista e sempre negativa, revela um coração amedrontado. Alguém com palavras indiferentes e frias, revela um coração duro. Alguém com sempre palavras baixas e obscenas, revela um coração impuro. Alguém com palavras sempre julgadoras, revela um coração culpado. Por outro lado, alguém com uma língua gentil revela um coração amável. Alguém com palavras encorajadoras revela um coração feliz. Alguém com palavras comedidas revela um coração em paz. Irmãos, não precisa e não adianta a gente tentar fingir quem a gente não é. A gente está triste e fingir que a gente está feliz. A gente é uma coisa e está tentando ser outra. Não funciona. Em algum momento, você vai transparecer aquilo que está aqui dentro. Não sai água salgada e água doce da mesma fonte. O que a gente precisa é de um coração novo. E como eu disse, Jesus é especialista nisso. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Em Salmo 51, versículo 10, diz o seguinte: cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto. Então, essa é a raiz do problema. A gente precisa de um coração novo. A gente precisa ser transformado de dentro para fora. Um segundo passo, já que a gente precisa ter a língua sob controle, é pedir para Deus para também controlar a nossa língua. E Ele nos guiar, Ele guiar as nossas palavras. Vejam em Salmo 141, versículo 3, o que o salmista está dizendo. Põe, Senhor, uma guarda em minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não permita que meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com malfeitores. E aqui, irmãos, eu quero conciliar tudo isso que a gente viu e dizer o seguinte: se a gente tiver o coração transplantado, será que o nosso corpo, como acontece com um transplante de coração, será que ele vai rejeitar? O que a gente precisa, irmãos, não é buscar palavras que são desconhecidas, línguas estranhas. O que a gente precisa é ter a nossa língua, as nossas palavras, sob controle de Deus. Talvez essa seja a maior prova de que a gente está cheio do Espírito Santo. A gente emanar sempre água doce, Palavras gentis, palavras encorajadoras, palavras de fé. Essa sim é uma prova que eu tenho certeza que você vai estar cheio do Espírito Santo. E com isso, irmãos, eu concluo essa ideia, essa pregação,
E eu gostaria de orar para que Deus faça esse transplante, nos dê um coração novo, nos transforme de dentro para fora, e para que a gente venha aqui não para que a gente, sei lá, se anestesie no domingo e consiga passar a nossa semana, mas que a cada vinda a gente seja transformado, que a gente não saia daqui hoje ou em qualquer outro dia que a gente vier da mesma forma que a gente entrou. E que a gente venha a ser transformado dia após dia, para que o nosso corpo não rejeite esse coração que vai ser transplantado, para que a gente não esteja podre e a gente tenha um coração novo e se pareça cada vez mais com Jesus. Que a gente caminhe em direção à cruz. Vamos orar? Senhor, Pai amado, querido Mestre, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse momento. Obrigado por estarmos aqui com a oportunidade de nos reunirmos, Pai, enquanto outras pessoas estão fugindo, sem oportunidade sequer de abrir a boca. Parece um voto de silêncio involuntário, Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade e tenha misericórdia dessas pessoas, Pai. Alcance cada uma delas, Pai. Transforme a todos nós aqui, Deus, em nome de Jesus, Deus, por misericórdia, Pai. Precisamos de Ti, sozinhos não somos nada, sozinhos somos... É impossível conseguirmos nos controlar a nossa língua e, como diz em sua palavra, Deus, será impossível, Pai, estarmos ligados a Ti com a nossa língua descontrolada, Pai. Mas, Pai, a raiz do problema está em nós, Pai, é de dentro para fora, Pai. Em nome de Jesus, nos transforma, Pai, muda o nosso coração, coloque um coração novo, Deus, em nome de Jesus. E que o nosso corpo esteja preparado para recebê-lo, Deus. Retire toda a impureza que tem, Senhor. Sabemos que somos pecadores, mas em Ti somos mais que vencedores, Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a todos nós, Pai. Guarda a nossa semana, nos leve em paz e segurança. E mais uma vez eu levanto um clamor, Pai, pela nossa irmã Regilane, Senhor. Como igreja, Deus, visita, Senhor. Faça a Tua vontade, Pai. A nossa é que ela seja restaurada, seja liberta e que a Sua palavra, Pai, o Seu nome seja proclamado através da vida da Rê, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que aqueles médicos lá, eles, assim como eles já não entendem, Pai, como que ela chega lá sorrindo, sai sorrindo, que eles não consigam entender todos os milagres que o Senhor está fazendo na vida dela, através da vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu só tenho a Te agradecer e Te louvar, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Nossa, que palavra, né? Muito bom. Espero que você também tenha sentido o mesmo que muitos de todos nós aqui sentimos. E, bem, se você se interessou pela nossa comunidade, se te tocou a nossa palavra, né, participar é um interesse seu, simples assim. Nós temos os grupos chamados Conexão. Nós prezamos muito pela família. E se você quiser participar da nossa família, acesse ao código que vai aparecer aqui na tela e você terá acesso a vários grupos de conexão, onde você pode, né, aprimorar, aumentar o seu conhecimento bíblico, debate teológico e mesmo encontrar amparo espiritual e amparo das necessidades que nós temos enquanto seres humanos na vida em geral. Bem, além disso, se você gostou da nossa causa, se você quer contribuir e a sua generosidade ela sentiu necessidade, fica à vontade. Temos os códigos aqui das nossas contas, temos o Pix e, bem, espero te ver mais uma vez aqui e quem sabe que você nos visite. Até mais! Bom culto! Espero que você seja edificado com essa palavra.